Olá, tudo bem? Aqui é o professor Medeiros. Estamos aqui para mais uma aula aqui na CTEPS e você que está fazendo esse módulo de segurança do trabalho, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre NR10. Você já ouviu falar sobre a NR10? A NR10 ela é uma norma específica para a parte elétrica, segurança em instalações e serviços em eletricidade. Então a gente vai, nessas próximas aulas aqui, olhar no detalhe o que essa NR10 ela fala para a gente poder entender quais são as medidas preventivas que a gente deve tomar. Como vocês devem saber, a eletricidade ela é invisível, portanto é um risco invisível que a gente tem que combater. Nas empresas, maior parte delas, se não todos, o tipo de empresa envolve algum tipo de eletricidade. O que fazer? Quais são as medidas preventivas? O que você, que é um profissional da área da segurança, que está se formando nessa área, precisa entender sobre essa parte elétrica. Então vem comigo, vamos aprender mais, vamos evoluir com essa aula. Nós vamos dividir em 4 partes aqui para ficar mais fácil de a gente entender. Então, vai acompanhando, pega o papel aí, pega o caderno, vai fazendo as suas anotações, porque aqui a gente vai ter uma base das informações e muitas das coisas eu vou ir falando aqui para vocês. Não é tudo que está escrito aqui na apresentação. Então, fica antenado, porque vai ter muita dica boa, muita coisa boa para o seu dia a dia como profissional. Às vezes não é tudo que está escrito aqui é o que acontece no dia a dia. Ou as dúvidas do dia a dia não são claras, às vezes, aqui quando a gente lê o texto da norma. Então, vem comigo, pega o papel, pega a caneta e vamos aprender mais. O primeiro tópico que nós vamos falar vai ser essa parte mais introdutória, falar sobre o objetivo, por que veio a existir a NR10. Nas próximas aulas a gente vai falar um pouquinho mais sobre o choque elétrico, vamos entrar nas medidas de proteção, tanto nas coletivas quanto nas individuais, e a gente fecha esses nossos 4 tópicos falando de técnica de análise de risco. Tranquilo? Então anota aí, primeiro tópico, introdução e objetivo da NR10. Então, para começar a falar sobre essa parte mais preventiva, uma das coisas que eu sempre gosto de me reportar é essa questão histórica da prevenção de acidentes. Quando você vai para a história da importância de se prevenir acidente, a gente vê que muito tempo antes de Cristo, lá nos escritos sagrados, lá na Bíblia, já tinha normas mostrando a importância de se prevenir acidentes. E eu gosto de ressaltar isso, e é importante, você que é um profissional da área de segurança, a hora que está conversando com seus colaboradores, na empresa onde você estiver, mostrar para as pessoas que isso não é algo novo. Ah, não, agora chegou esse pessoal aí da segurança com esse monte de normativa, esse monte de coisa nova. Não tem nada de novo não. Há muito tempo atrás, lá antigamente, quando a água tinha que ser tirada do poço, já tinham normas de segurança. Quando as pessoas construíam as suas casas, já tinham normas de segurança. Sabe por quê? Porque se você deixasse lá, se você construísse a sua casa e uma criança subisse em cima da sua casa e ela se machucasse ou ela caísse e viesse até mesmo a perder a vida, isso poderia ser punido gravemente. Porque você faz a casa, não faz uma proteção em torno daquela casa e uma criança ou qualquer outra pessoa viesse a cair e viesse a quebrar um braço ou perder a vida, como é que era a lei antigamente? Vocês lembram disso? Olho por olho, dente por dente. Então, se você causou a morte de alguém, você tinha que pagar com a sua vida. Se uma pessoa quebrou o braço por causa de uma culpa sua, você tinha que pagar com o seu braço quebrado. Antigamente, quando tinha que tirar água dos poços, o que acontecia? Antigamente era muito comum a pessoa ter uma vaca, ter um porco, ter os animais, né? Dali que eles tiravam o sustento, tá? E aí o que acontece? Se a vaca do vizinho estivesse andando e caísse no meu poço de água, eu tinha que pagar aquela vaca para aquele vizinho. Por quê? Porque o certo era no poço de água a gente fazia uma proteção, para ninguém cair ali e se machucar porque não viu.
Então você vê que essa ideia de prevenir acidentes, ela é muito antiga, ela não é de agora, não é nenhuma novidade isso, tá? E você vê que no decorrer da história, a gente teve grandes nomes que eles começaram a estudar um pouco mais a fundo essa relação de trabalho e doenças. Então você vê, há muito tempo atrás, né, Hipócrates, que é considerado aí o pai da medicina, ele já começou a correlacionar o ambiente onde a pessoa vivia com as patologias que ela adquiriu. Já na nossa era, já mais para recente, Bernardino Ramazzini, que é o considerado pai da medicina do trabalho, ele já fez estudos muito claros de patologias relacionadas às atividades. Então, isso já começou a ter um elo de ligação muito claro dentro da história, dentro das atividades industriais. E o que aconteceu? Principalmente após a Revolução Industrial, durante a Revolução Industrial, ali no século XVIII, muitas pessoas trabalhando juntas, processos em série, onde a pessoa ficava o dia inteiro fazendo a mesma coisa, fazendo o mesmo movimento, começou a desencadear uma série de problemas de saúde. Nessa época as pessoas trabalhavam 14, 15, 16 horas. Vocês lembram um pouquinho das aulas de história, né? Acabou, entre aspas, a escravidão e aí começou uma escravidão remunerada. Agora eu vou te pagar para você ser um escravo, você não vai ser um escravo que não vai ganhar nada. Tá? Então, não sei se melhorou isso ou se piorou, mas enfim, de forma gradativa, a gente tem que considerar que foi melhorando, porque a Organização Internacional do Trabalho, a qual o Brasil é signatário das normativas da OIT, ela começou a estabelecer normas em prol da saúde e da segurança dos trabalhadores. E quando veio a Declaração Universal dos Direitos Humanos, estava muito claro isso, que tanto as pessoas têm direito ao trabalho, mas esse trabalho tem que ser seguro, tem que ser saudável. E isso lá nos princípios e direitos fundamentais no trabalho ficou muito mais claro, muito mais detalhado. Tem que tomar cuidado com a saúde dos trabalhadores mesmo. Inclusive aqui nessa época é onde começou a CIPA, por exemplo, né? As empresas que tivessem mais de 100 pessoas precisavam definir uma comissão que ia cuidar da prevenção de acidentes. Então olha só que legal, ó. Então aqui começa essa história da segurança do trabalho, que hoje tem muito mais detalhes. Para quê? Para evitar acidentes, para evitar doenças. E no decorrer dessa evolução, nesse aspecto histórico, o que aconteceu? O Brasil, ele, por meio da sua maior lei, que é a Constituição Federal, ele estabeleceu um item que mostra claramente a importância do quê? De ter prevenção de acidentes e de doenças no ambiente do trabalho. Então, lá no artigo 7º, olha só o que diz lá, ó. Redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Tá vendo que legal aqui, ó, redução dos riscos inerentes ao trabalho. Então a ideia era essa, era realmente reduzir, é isso que o legislador queria. Os ambientes, eles têm que ser seguros, eles têm que ser saudáveis. E depois que saiu a Constituição Federal deixando isso claro, aí veio outras normas, deixando mais detalhes, mais detalhezinhos, como foi a legislação previdenciária, que tem uma série de normativas de segurança, inclusive aqui que fala sobre os benefícios que o trabalhador recebe caso ele adquira um acidente ou uma doença pelo trabalho, e a legislação trabalhista, que veio definir todas as normas regulamentadoras que a gente está estudando, e assim regulamentando o que? Essas normas de saúde, higiene e segurança. E hoje o nosso tema dentro dessas normas de segurança é a NR10. Então essa é uma norma específica que foi cada ano, né, cada década que passou foi sendo melhorado, com o intuito do quê? Qual é o objetivo da NR10?
A NR10, ela veio justamente para normalizar, para dar mais detalhes em todo esse aspecto relacionado à parte elétrica. Infelizmente, muitos acidentes aconteceram na parte elétrica e muitas pessoas acabaram perdendo as suas vidas, porque, como a gente comentou, é um risco invisível e quando menos espera, infelizmente, a pessoa sofre um acidente. Então, essa regulamentação das normas, ela trouxe muito, mas muito detalhe importante para nós, que somos profissionais da área de segurança, ficar antenado porque esses detalhes aqui podem salvar uma vida no ambiente de trabalho. Então a gente tem que ficar antenado nisso daqui. Então, pessoal, ó, principais consequências do choque dos acidentes elétricos, para a gente poder finalizar essa nossa primeira parte, ó. Os acidentes elétricos, eles podem causar choque elétrico, queimaduras, incêndio e quedas. Todas essas ocorrências podem ser fatais, então a gente tem que ficar antenado.